Pessoal, tudo bem? Meu nome é Djalma Ferreira e eu estou entrando aqui nesse vídeo para falar da doença incurável do Lucas Lira. Você conhece o Lucas Lira? Pois é, ele tem uma doença incurável. Pois é, o que vocês não sabem, e eu vou revelar agora, é que nós temos algo em comum. Eu também já tive esse problema. Aliás, essa doença você não pode dizer que já teve porque ela é incurável. Então, o Lucas Lira tem uma doença incurável. E nós temos isso em comum. Então, se você vê os vídeos dele no YouTube, ele é muito famoso, você vê que muitas vezes ele aparece mostrando as mãos toda cheia de bolha, cheia de ferida. Pois é, eu já tive esse problema também. Quando eu era garoto, eu tinha uns 12 anos, eu tive esse problema. Então, tudo bem, depois passou, certo? Aí eu fiquei a minha vida inteira, até uns 55 anos, mais ou menos, eu não sabia que problema era esse que eu havia tido antes e que até então, de vez em quando, eu tinha alguns sintomas, mas não era tão grave quanto é a do Lucas Lira. Então, o que aconteceu? Depois eu comecei a pesquisar, fiquei mais de 20, uns 25 anos ou 30 mais ou menos, pesquisando, né, sobre essa doença, então, e o que é que causava. Então, o que aconteceu? De uns tempos para cá, que eu não tive, não apareceu mais esse problema de bolha nas mãos, que aparece umas bolhas, coça e dói muito. Olha, esse garoto, o Lucas Lira, ele sofre muito, e eu sei o que é esse sofrimento, porque eu passei, né? Eu era garoto, né? Tinha uns 12 anos, e depois, mais para frente, eu tive o problema, mas não foi tão grave quanto é o problema dele. Essa doença é incurável, mas não é contagiosa. Você sabe que eu trabalhei durante 50 anos como cabeleireiro, certo? Por isso que eu estou aqui com essa plateia aqui de bonecas, porque eu faço vídeos sobre cabelo. Eu trabalhei uns 50 anos como cabeleireiro e nunca tive esse problema, nunca apareceu muito grave. Então, o que aconteceu? De uns tempos, já faz bastante tempo, eu comecei a perceber que alguns alimentos me causavam isso. É claro que o Lucas Lira, ele já deve ter ouvido isso de médico, né, fazendo investigação, dermatologista e essa coisa toda. Mas o que eu vou falar agora é muito importante. O que foi que eu descobri que fazia a doença aparecer, né? Frutas como melancia, laranja, maxixe, é incrível, maxixe e algumas outras frutas. Agora, a melancia, até hoje, toda vez que eu chupo melancia, eu tenho assadura nas virilhas, certo? Então, pessoal, se alguém tiver me ouvindo e entende alguma coisa disso, ele vai dizer, bom, isso aí pode ser o sintoma de uma psoríase. Pode ser, tá certo? Porém, para mim, não é tão simples assim, certo? Então, o que acontece? Nós temos alguns sintomas que é muito parecido, que ele deve ter também. A gente soa muito, certo? Quando me falaram que ele tem esse problema de suar muito, então eu me identifiquei. A gente soa muito. Então, o que acontece? Já faz mais de 40 anos que eu não faço uso de bebida alcoólica, certo? Infelizmente, eu já vi ele fazendo uso, ele não é alcoólatra, mas já vi ele fazendo uso, bebe socialmente, certo? Eu não faço uso de bebida alcoólica porque a bebida alcoólica também não é legal, certo? Tudo bem, mas mais interessantes são essas frutas, a melancia e a laranja, que eu parei de chupar laranja faz algum tempo, parei de chupar melancia, mas não é que eu não chupo melancia de jeito nenhum, de vez em quando aqui em casa aparece, às vezes até mesmo compro, eu como um pedacinho de melancia, eu gosto muito, mas toda vez que eu como um pouquinho mais,
eu tenho assadura. E se eu persistir, como antigamente, que a gente morava na roça, trabalhava na roça, plantava melancia, e aí na época da melancia é a mesma época do maxixe, e aí você come maxixe, chupa melancia, né, e outras frutas, aí o que acontece? Se eu for começar a chupar melancia todo dia, vai me aparecer o problema, o mesmo problema que ele tem. Então, veja bem, ele já fez vários tratamentos, tenho certeza que ele já fez várias dietas, mas ele nunca se atentou para isso. Olha, meu amigo, melancia e laranja tá fora. Uma outra coisa que eu parei de comer foi farinha branca. Quando eu falo farinha branca, eu estou falando principalmente de farinha de trigo. Eu não como pão, nem biscoito, essas coisas. Quando eu falo que não como pão nem biscoito, parece que eu não como de jeito nenhum. É claro que eu como. Eu como alguma coisa de vez em quando, certo? E quase todo dia eu como um biscoitinho. Mas eu não tenho aquele hábito de tomar café de manhã, por exemplo, café com pão ou com biscoito, ou à noite, não. Isso não, certo? A farinha de trigo também provoca um caso muito sério. Então você diz, bom, mas aí você está falando de uma outra doença. Não é que essas doenças, que elas são incuráveis, como a psoríase, a herpes, certo? E a alopécia, certo? Elas são doenças incuráveis, não são contagiosas, todas essas que eu falei, não, tanto a psoríase como a alopécia, a herpes, elas não são contagiosas, certo? Com algumas exceções, elas não são contagiosas, porém não tem cura. A cura é dieta. Então, meu amigo, para de chupar laranja, para de chupar melancia, maneira, bebida alcoólica, e limão. Limão tranquilo, né? Aquele suquinho de limão, tal, aquela coisa, não tem problema nenhum, certo? O limão não tem problema, é incrível. Eu tinha, toda vez que chegava assim inverno, né, eu começava a me coçar muito, essa coisa, dava coceira, essa coisa, aparecia algumas bolhas, certo? No inverno, é incrível. Aí eu parei de chupar laranja, de chupar melancia, e passei a tomar água com limão, não aconteceu mais. Saía-me bolha nos pés também, mas aí você pode dizer que é ácido úrico. Sabe o que é? A gente confunde muito, porque algumas dessas doenças, elas se parecem muito com as outras. Por isso é que muitas vezes a ciência, certo? Fica se batendo para descobrir o que é e você vai no médico e ele faz investigação e faz aquela coisa toda e não chega a uma conclusão, porque essas coisas são muito parecidas. Saiu uma bolha no pé, você diz que é ácido úrico, é não sei o que, não sei o que. No nosso caso, não é. No nosso caso, não é. O problema que você tem, Lucas Lira, eu tenho esse problema também. Só que o meu é muito mais fraco, tá certo? O meu é mais fraco, mas se eu persistir nessas coisas que muitas vezes de comida, certo? E não tiver um certo cuidado, é que eu descobri, certo? Os alimentos, as frutas, frutose. Por exemplo, eu gosto muito de cuscuz. Mas eu evito comer muito e comer todo dia, por causa da frutose. Ele me causa também algum problema, certo? Então, não é parar de comer as coisas, é comer com certo cuidado, certo? Muitas vezes digamos que você gosta de melancia, aí você aparece uma melancia e você chupa a melancia, faz aquela coisa, eu não sei. Eu andei pesquisando para ver você comendo essa coisa, não vi, eu não vi muitos vídeos seus, já andei pesquisando, mas não consegui, até mesmo porque eu tenho uma certa dificuldade ainda com a internet, mas talvez você chupe melancia bastante, e aí o problema aparece, você não sabe o que foi.
Digamos que você gostasse de maxixe. Nossa, eu adoro, gosto de maxixe, certo? Se aparecer, se a mulher colocar no feijão, nossa, eu adoro. Mas eu sei, certo? Que eu não vou ficar comendo maxixe todo dia, que vai me causar problema. Ah, meu amigo, eu sei o quanto que dói, eu sei o quanto que coça, eu sei o quanto que é incômodo. Eu passei uns 2 meses assim, ó, com as mãos abertas, sabe? Eu tinha uns 12 para 13 anos, assim com as mãos abertas. Foi tão sério que eu passei a minha vida toda investigando isso, certo? Eu passei a vida toda investigando isso. Então, se você quiser, a gente pode conversar. E você? Você conhece o Lucas Lira? Já ouviu falar? Ah, pois é, ele tem esse problema, essa doença incurável. É isso aí. Eu sou Edjalma Ferreira, sou conhecido como Leão Cabeleireiro, certo? E tenho um canal no YouTube, tenho esse canal no YouTube. E se você quiser se inscrever no meu canal, eu fico muito agradecido. Valeu, pessoal, um grande abraço. Vamos para frente. Olha o maxixe.